Você está ouvindo Desordem é rock o dia inteiro. Oh yeah, Voltamos. muito boa tarde novamente, já estamos com eles no estúdio, Renan. Eles, por favor, boa tarde, a maior banda independente do Brasil, a Banda das Virgens. Tudo bem, Como vão? Paulo? Tudo Como tá? tranquilo? Tranquilão, tranquilão. Cavalo à minha direita, Juliana à minha esquerda e a ótima cerveja do Basement que nós estamos a beber aqui, que está salvando meu fígado. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Não podia deixar de apresentar pra vocês esse produto viderense. Então, Cerveja eu de tava achando qualidade. que... Porque, bicho, cerveja diferenciada, apesar de Santa Catarina ter muita cerveja caseira, quanto menor é a cidade, mais difícil você achar, né? Eu falei, meu, nós vamos chegar lá em Videira, eu vou tomar vinho, cara, porque não aguento mais tomar essas tranqueiras, essas cervejas comerciais, né? Pô, eu cheguei aqui na rádio, os caras com um monte de cerveja boa, cara. Sensacional, muito obrigado. O cara veio pra... Quem dá cerveja pra um cara como eu, arruma um amigo pro resto da vida. Capital catarinense do vinho, tomar cerveja boa. Não, então, mas é que vinho me bodeia, cara. Eu fico muito tranquilo com vinho. Se eu tomar vinho no motel, nem trepar eu consigo. Então eu evito tomar vinho antes de show, eu gosto de vinho. Mas eu falei, Então, bicho, tá onde é que bom. eu vou arrumar cerveja boa lá? E tem um monte aqui, os caras trouxeram um monte, trouxeram cerveja de 13 tilhas. Tô Joinville. aqui parecendo Joinville, tô parecendo pinto no lixo aqui. Então tá bom, muito boa tarde, Juju. Olá pra vocês, tudo bem? Como vai? Nossa! Juju e Cavalo também está aqui com a gente. Tudo bom, Cavalo? Olha aí, que ânimo. Então tá, é o cara das cordas. Então é isso aí, né? Algumas perguntinhas aqui que nós temos. Elaboramos faz um ano que a gente tá com essas perguntas aí, né? Só esperando a oportunidade pra fazê-las pra vocês. Esse é o miserável que veio dirigindo o carro, parecendo o Ayrton Senna, esse desgraçado. Isso que a gente falou, venha meio devagar que a gente precisa arrumar as coisas lá ainda. Não, e veio querendo um louco. Volta devagar, desgraçado. Nós temos muita cerveja pra beber. Vamos começar pelas perguntas mais clichês, né? Banda de São Paulo, todo mundo de São Paulo, como começou aí a trajetória? A banda de 1986, quando eu conheci o Cavalo numa escola de música na zona norte de São Paulo. Fomos inventando a banda, fomos tentando tocar junto, tentando compor alguma coisa. Inicialmente não era eu o vocal, eu era só o baixista. O meu irmão era vocal, era o Cavalo na guitarra e o Rick, que foi o primeiro batera. Teve muita mudança de formação até 90, quando ficamos só eu e o Cavalo. A gente pensou em fazer uma banda gay, eu e ele, mas não deu certo. Erasure. Erasure. Aí como não deu certo, a gente arrumou mais uns vagabundos, aí a banda começou a andar mais um pouco. Eu comecei a tocar gaita, a gente foi incorporando umas coisas de bebedeira e boemia nas letras. Quando bateu 94, 95, a gente gravou o primeiro disco. Depois de 96 a gente lançou o segundo, que aliás é o show que nós vamos fazer hoje, é um show que comemora 15 anos desse segundo disco. Ah, bicho, estamos preparando o lançamento do 13º disco para o ano que vem. Da formação atual, só quem estava no início éramos eu e o Cavalo. O Tuca entrou em 98, acho que o Simon o Simon 7 anos, o Roy e a Ju uns 3 ou 4, uma coisa assim, Ju? Bom, eu sou paulistano, o Cavalo também é, o Tuca acho que é também, o Simon idem. Mentira! Você é nascido em Jundiaí, Sou desgraça? nascida em Jundiaí, agora... Eles arrumaram pra você. Olha que delícia. Nasci em Jundiaí, mas agora estou morando em São Paulo faz uma semana. Inclusive, tô toda arrebentada porque eu caí de moto. Dentro de casa. Dentro da minha própria casa, óbvio. Quem ouve pensa, né? Easy Rider. Foi tentar botar a moto dentro do quintal, se arrebentou todo. Pois é. Você não tem mais idade pra isso, vai fazer tricô. Eu vou fazer tricô na sua pica. Ih, vai fazer uma blusa grande. Parceirão. Isso é muito bom. Vamos com uma pergunta um pouquinho menos clichê, já que a gente tava falando de São Paulo. Teve aquele boom no Brasil inteiro, no mundo todo, nos anos 70. E Essa São é uma Paulo, delícia também. com bastante bandas como Casa das Máquinas, Joelho de Porco, tudo. O próprio Made in Brasil. O Made é de antes, né? O Made é da década de 60 ainda. 67, 68. Mas tudo... Todo mundo sempre pensou que as bandas de São Paulo sempre foram bem unidas, essas do rock and roll. É verdade? Não tem essa de banda unida, cara. Nunca É. houve nenhum movimento, e nem aqui nem fora. Ah, o grunge, o punk, os caras são amigos. São amigos porque eventualmente se encontram no mesmo bar, estão tomando cerveja, mas não é porque estão num movimento. Eu não conheço. Apoio mesmo, só Mas se eu rola não uma conheço amizade. Isso acho que nem em outros tipos de música.
Você tem um gênero, por exemplo, a bossa nova, tem gente tocando a bossa nova, então eles se conhecem, tomam uma junto. Mas não é um movimento, eu não conheço a história de um movimento que os caras se juntaram falando, vamos fazer um estilo musical assim, somos um grupo assim assado. A Tropicália foi pensado dessa forma, sem razão. Mas eu acho que são coincidências, eu acho que o rock and roll tá pelo mundo inteiro, tem um monte de gente fazendo num lugar grande, como São Paulo, tal, eles acabam se conhecendo nos shows, vão ficando amigos, mas não vejo essa onda de como um movimento mesmo das pessoas terem diretrizes juntas, tal. Se tiver muita diretriz, não é muito rock and roll tem que ser esculhambado, acho eu. Mas tem um rótulo de rock paulistano bastante, né? Talvez, porque o Caetano tem escrito que São Paulo é o túmulo do samba e o berço do rock. Não sei se ele escreveu, mas se diz isso, né? Talvez por São Paulo ser essa cidade cosmopolita ali, com muitas culturas, tanto brasileiras como de fora, seja um lugar onde as coisas conseguem andar mais. Mas eu acho que você tem bom rock and roll em vários lugares do Brasil. Todo lugar tem coisa boa. Grande, Porto Alegre. É que na verdade, bicho, não tem muito jeito. Isso acontece nos Estados Unidos também. Você acaba tendo que ir pro grande centro. Lá os caras vão para Nova York ou para Los Angeles, geralmente para Los Angeles. E aqui no Brasil eles, em geral, vão para São Paulo. O Rio de Janeiro tem uma cultura meio deles mesmo lá, mas tem boas bandas também. Então, aí vira um movimento, né? O rock de São Paulo. Eu já ouvi falar de rock do Amapá, rock de tudo quanto é lugar, mas rock de São Paulo mesmo não vejo nem essa união e nem essa estética semelhante, né? Eu não vejo o Ira parecido com o Traje, e olha que o Edgar tocou nas duas, hein? Que você pode pegar um som de outro lugar e falar, opa, isso aí parece rock paulistano, não, é difícil? Não vejo, não. Bom, como você tem no sul dos Estados Unidos, você pega as bandas do sul dos Estados Unidos, elas têm uma estética parecida, né? Que é o rock sulista mesmo. Lynyrd Skynyrd, o Allman Brothers, o Doobie Brothers. Agora, em São Paulo, como é muito cosmopolita mesmo, cara, as bandas de rock tem muito, uma identidade, cada uma o Titãs é um, o Ira é outro, o Traje é outro, a Rita Lee é outra, sabe? O Meio de Brasil é outra banda. E o Joelho de Porco era outra onda também, né? O Joelho de Porco é uma influência muito grande no nosso trabalho. Assim como Língua de Trapo, Premeditando Break, que não são bandas de rock, mas... Então vamos aproveitar para mais uma pergunta clichê. Quais as influências primórdias de vocês? Seja nacional, internacional. Da direita para a esquerda, Cavalo, comece aí. Não, a partir do momento que a gente ouviu o Traje Rigor e Camisa de Vênus, a gente passou a ter uma banda, passou a saber que a gente podia tocar rock. Porque até então a gente tava ouvindo Queen e não dá pra fazer o que o Queen tava fazendo. Aí, veio essa onda punk, essas coisas todas, aí, a gente falou, dá pra ter um rock, dá pra ter uma banda. E então nós somos, eu acho que muito influenciados pelo Roger e pelo Marcelo Nova. Assim, por mais bandas também, como o Barão, as bandas dos anos 80 todas, principalmente por causa das letras, que elas falavam coisas muito mais próximas do nosso dia a dia. As bandas dos anos 70, elas tinham uma coisa mais viajeira lá, tal, até por causa do hard rock gringo e tal. Mas a gente não pode negar que tem influência do Made in Brasil, porque não existe banda de rock nesse país que não tenha. O Joelho de Porco em especial por causa do humor e das misturadas. Mas eu acho que a gente tem influência de tudo isso, cara, e temos influência de Beatles e Stones, até de Led Zeppelin. Até do Irã Barbosa. Essas são menos clichê, né? A gente ouve muito samba brasileiro, como a Dona Irã, como Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila. Você acha umas colocações interessantes, ainda que seja outra linguagem. Isso ajudou. Para fazer letra, isso é importante. João Bosco, me ajudou muito, acho que todos nós, a achar um tom para a boemia que a gente coloca nas letras. E então é uma misturada disso tudo aí. Chegava o som escrachado do Rio Grande, lá, o Cascaveletes, esses sons? Cara, Replicantes tocou a primeira vez em São Paulo porque eu arrumei um compacto simples em vinil de um amigo meu que tinha uma porção de coisas loucas, assim, em 86, 87, eu era estagiário na 89 FM, que voltou agora, é a Rádio Rock. A rádio começou um mês depois que eu virei estagiário dela, porque ela nem existia ainda. E eu era um dos caras que ficava pegando os catálogos de gravadora e falando assim, preciso de todos do Led Zeppelin, todos do Black Sabbath, pra gente montar a discoteca da gravadora, que era em vinil ainda na época. E a primeira vez que rodou Replicantes lá numa rádio foi um compacto simples que eu consegui, não era meu, mas eu consegui pra botar lá. Eu sou muito fã de Replicantes e do Vander Wilden, que aliás faz cerveja também. Vander Wilden vai tocar, não sei se vocês já ouviram falar no Festival Psicodália, que rola aqui em Santa Catarina. Não, onde é?
Era em São Martim, agora em Rio Negrinho, até o Caso das Máquinas, tava meio parado e voltou a tocar nesse festival aí, se reuniu pra tocar. Festival de Rio Negrinho. Exatamente. Já vamos falar do último CD, falando em rock and roll, carnaval, essa mistura gostosa, já falando que vocês gostam de samba, marchinha. Fala aí um pouquinho do Carnavelhas 3 aí. Principalmente das parcerias que vocês fizeram, né? Tem muita bacana, tem Andreas Kisser, Pepeu Gomes, Frejá, Nuno Mendes, Mindeles. Tem Então, mais dois, você esqueceu mais dois. Tem o Clemente Nascimento e o Luiz Carlini, tá anotado aqui. que além de tudo é o pai do nosso guitarrista, que é o Roy. Conseguimos convidar alguns ídolos nossos de guitarra, né, brothers, amigos. Na verdade a gente montou a banda para chamar os nossos ídolos, para conhecer os caras de perto, foi só por isso. Nesses 27 anos a gente conseguiu fazer uma opção de disco e tem um monte de convidados que a gente admira muito. No segundo Carnavelas a gente teve algumas participações especiais também. Me ajuda aí, Cavalo. Roger, Paulo Miklos, Laércio, Nazi e e o Vander Doratioto do Premier. A gente vai chamando um monte de amigos aí. Pode ser até que nesse próximo disco que a gente lança o ano que vem, que vai ser o de rock and roll, que é Todos os Dias da Cerveja Salva Minha Vida, talvez a gente consiga convidar, trazer o Edgar Scanduva, que é um cara que a gente admira muito também. Nós somos uma banda meio temporona, assim. A gente começou em... Você esqueceu o Frejá. Ele falou, Eu falei Frejá. O Frejá e o Edgar são os dois caras que a gente... Bacana. Tem mais gente que a gente quer que toque. A gente O Nuno queria é que bom pra Erasmo- caramba, né? O Nuno, além de bom, ele é muito gentil, cara. A gente foi lançar a cerveja no... Ele mora fora de São Paulo, mora em Alphaville, né? E a gente foi lançar a cerveja lá, numa loja de cerveja lá. Eu liguei pra ele e falei, pô, Nuno, estamos por aqui, aparece aí. Não sei, vou ver. Daqui a pouco aparece ele lá, encheu a cara com a gente. O Nuno Mindeles, ele tem um apelido lá no sul dos Estados Unidos, lá em Dallas, lá na terra do Texas, na terra do Steve Ray Vaughan. Ele é chamado a besta, né? The Beast, né? A besta da guitarra. Ele tem muito prestígio lá e ele é muito bom no que ele faz. É como você jogar futebol na terra do Pelé e ser chamado de o craque, né? Ele é considerado um puta guitarrista na terra do Steve Ray Vaughan. E um cara gentilíssimo gravou, mandou pra nós, gravou numa marchinha meio estranha, meio samba. Aí mandou pra gente, ele gravou em casa, ele falou, vê se ficou legal, se não ficou eu faço de novo. Humilde ainda por cima, né? Essas pessoas, elas... Quando tiver um rock, me chama também. Me chama aí pra fazer uns rock também. Pois bicho, é louco, né, cara? A gente tem noção do nosso tamanho. Nós somos uma banda de rock independente, a gente roda muito, mas nós não temos uma influência mundial. O Nuno Mindeles tem, como o Andreas Kisser também tem. O Andreas Kisser tá sempre, uma puta sempre, gentileza lá. Ele só falou pra eu levar a cerveja lá, porque eles não tinham lançado a cerveja deles ainda. Eu levei um monte, inclusive as nossas. E a gente fez uma confraria de cerveja lá. Bacana. Não, Paulo, você só leva a cerveja lá que a gente se diverte. Falando com relação à independência, Paulão, como é que vocês começaram com essa... Como vocês decidiram se tornar independentes? Como é que vocês começaram com esse programa aqui? Com a vontade de tocar rock and roll. E provavelmente sem espaço nos lugares Conhecer os comerciais. ídolos, que nem você falou, conhecer os ídolos. Tá tudo igual. E sem espaço em grandes estruturas comerciais. É a mesma coisa da gente. A gente queria tocar rock and roll, ninguém queria a gente. Lançamos o primeiro disco, a gente gravou independente e lançou para uma gravadora independente que nos sacaneou, nos fudeu. Eu não vou falar o nome desses vagabundos, mas ainda estão aí pelo mercado. E o segundo a gente lançou também por uma gravadora independente que era a Velas, que era o selo de rock Primal. Do Vitor e do Ivan Lins, né, do Vitor Martins. Aí não teve treta nenhuma, apenas a coisa não andou porque eles queriam lançar 50 bandas num selo desse tamanho. Então isso é um conselho para você que quer fazer alguma coisa independente. Abraça só o que você pode. Claro. Não adianta você querer fazer 50. Faz uma de cada vez e as coisas funcionam. Aí a partir do terceiro disco, que é o Senhor Sucesso, a gente fez o disco, ninguém quis, a gente mandou para todo lado. O cavalo começou a se movimentar, a internet estava começando a chegar forte no Brasil, então tanto o site quanto... Isso era 98. 98. E o disco também, ele abriu a gravadora, na verdade o selo de rock que a gente diz que tem, na verdade é dele, a gente é tudo parceiro nisso, no bar, em tudo. Mas foi ele que abriu, foi ele que correu atrás disso. Quando ele falou pra mim, não, bicho, nós vamos fazer divulgação na internet. Eu falei, que porra é internet, velho? Esse cavalo tá louco, cara, que nós estamos fodidos. Não, eu vou abrir um selo, nós vamos lançar os discos pelo selo, vai dar tudo certo. Vai dar o caralho, nós temos que ir pra Sony. Pô,
história. O cara enxergou muito antes, né? As coisas todas, e as coisas andaram. E não fosse por isso, a gente não estaria aqui batendo papo com vocês. Talvez batendo papo sobre cerveja, mas certamente não sobre uma banda independente com 27 anos. Com certeza. Vamos fazer um sonzinho? Estamos tomando aqui agora a Dunkel da Beer Baum, que é de 13 Tilhas, é isso? Exatamente. Tá pegando Foi bem, 13 Tilhas, hein? Aí Obrigado. tá, a galera já tá mandando um abraço. Tem o Felipe Perazzoli que tá mandando um abraço especialmente pro Paulão. Paulão, manda um abraço pro Clube dos Canários, a galera que tá ouvindo lá desde o meio-dia, só velhas virgens. Nossa, eles estão já. bebendo desde o meio-dia, essas alturas tá todo mundo morto nessa porra. Já não tô ouvindo mais nada. Meus amigos do Clube dos Canalhas, quem mandou abrir foi o pessoal do Matanza, mas a gente pode frequentar também, né? É verdade. E nos vemos mais tarde no show, vamos encher a cara e tocar rock and roll. Não precisa isso fazer aí. mais que isso. Enquanto a galera vai se preparando aí pra fazer um acústicozinho pra gente aí, vai mandando o som. Fernanda pediu um Beatles Stick to Ride. Daqui a pouquinho voltamos. Esse Ayrton Senna, ele tá tirando nós, cara.